Olá a todos, olá a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de ensino religioso. Gente, hoje nós estamos na última semana, tá? Quando eu falo a última semana, nossa última atividade, nossa última semana do PET, tá? Eu peço a vocês, por gentileza, que não deixem de fazer a atividade proposta e qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à nossa atividade, às nossas atividades, eu estou à disposição, combinado? Meu nome é Ricardo Santana, tá joia? Vamos lá ver o que é que nós temos para hoje? Bom, olha só, narrativas e textos escritos, reconhecendo e respeitando as diferenças. Muito interessante, né, quando a gente fala sobre a questão do respeito às diferenças, né? Por que eu falo que é interessante? Porque nós não precisamos aceitar o sagrado do outro, não precisamos entender o sagrado do outro, mas nós precisamos respeitar, né? Eu já falei para vocês que a partir do momento que existe o desrespeito, existe a desavença religiosa, os conflitos religiosos, né? E, consequente, a morte, né? Porque muitos matam em nome de religião. Claro que aqui no Brasil não acontece muitas dessas questões, mas mundo aí afora, por exemplo, acontece demais, países islâmicos principalmente. Bom, você acredita que muitas narrativas orais e textos escritos religiosos descrevem disputas, guerras e mortes? Mas eles aparecem como exposição dos fatos ocorridos. Na atualidade, é possível listar atos de intolerâncias praticadas por pessoas que não reconhecem que outras pessoas podem acreditar em coisas diferentes, ter valores diferentes dos nossos. No Brasil, por exemplo, o dia 21 de janeiro é considerado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, criado pela Lei Federal número 11.635, de 27 de dezembro de 2007. A lei, na realidade, gente, é uma forma de combater atos de intolerância religiosa. É denunciado, tá? A lei número 9.459, de 13 de maio de 97, prevê punição para crimes de discriminação, ofensa e injúrias praticadas em virtude de raça, cor, etnia, procedimento nacional ou religião. Os dados sobre a intolerância religiosa são assustadores e mostram a continuidade desse comportamento social. Vamos conhecer sobre isso para não fazer o mesmo e reconhecer as diferenças como saudáveis, né, ao direito fundamental de liberdade religiosa. Violentos protestos contra a queima de exemplar do Alcorão, né, livro sagrado dos muçulmanos, deixaram mais de 20 mortos no Afeganistão nos últimos 5 dias. Entre eles estão 7 funcionários da ONU mortos durante conflitos ocorridos na região norte do país. O Afeganistão é um país pobre de religião muçulmana e foi ocupada pelos Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro de 2001. Claro, né? Muitos de vocês não eram nascidos ainda. Esse ataque, gente, 11 de setembro de 2001, ficou conhecido como o principal ataque que os Estados Unidos sofreram. Na época, terroristas sequestraram aviões e jogaram esses aviões em símbolos principais dos Estados Unidos, entre eles as Torres Gêmeas, né? As manifestações, portanto, gente, acontecem em contexto de ódio às forças de ocupação estrangeira no país. Em 20 de março deste ano de 2011, um exemplar do Alcorão, ou seja, né, foi queimado por 2 pastores evangélicos em uma igreja americana da Flórida, diante de 50 fiéis. Um dos pastores era Terry Jones, fundamentalista cristão, que ficou conhecido ao ameaçar queimar o Alcorão no ano passado, no aniversário de 9 anos do atentado ao World Trade Center, né, que são as Torres Gêmeas. Enfim, o choque cultural, gente, religioso, vem promovendo episódios de intolerância nos últimos anos. Em 1989, o Irã decretou uma sentença de morte contra o escritor, né, anglo-indiano Salman Rushdie por conta do romance Os Versos Satânicos. Em 2005, o jornal de maior tiragem na Dinamarca publicou 12 caricaturas intituladas As Passes de Maomé, provocando o quê? Manifestações violentas. Mais recentemente, os países europeus votaram lei restritiva aos costumes islâmicos. Em setembro de 2010, o
Senado francês aprovou uma lei que proíbe o uso de véus islâmicos integrais, né? No caso, a burca, né? Em espaço público. No caso, gente, a lei deve entrar em vigor já na próxima semana. Em resumo de tudo isso, essa questão de intolerância religiosa, de não respeito à diversidade na religiosa, ela cria muitos obstáculos, né? Acaba que existe muitas discussões, muitas brigas e guerras mesmo, além de mortes, né? Não no nosso país não acontece isso rotineiramente, talvez nem aconteça, mas em outros países aí, por exemplo, os países muçulmanos, eles não aceitam que você brinque com o sagrado dele, como Maomé, como o Alcorão, que é o livro sagrado. Enfim, gente, a nossa aula de hoje foi sobre isso, tá? Essa questão de direto ao ponto, né? Saber mais sobre a questão das outras religiões e o contexto social que envolve cada uma delas. Peço a vocês mais uma vez que não deixem de fazer suas atividades e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, combinado? Um forte abraço para vocês. Essa é a nossa última semana do PET. Semana que vem a gente já inicia as nossas atividades complementares. Tudo de bom e até a próxima semana.